Vamos falar sobre os planos de Deus. Eu convido você, em primeiro lugar, a abrir a sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 8, versos 31 a 37. Você abrir a sua Bíblia, ou você acompanhar a leitura no seu celular, ou até mesmo escutar. Carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler do verso 31 ao verso de número 37. Diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Eu sei que o Rocha chorou, mas eu gostaria de orar novamente. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, porque na tua palavra nós encontramos conforto, consolo. Na sua palavra, ó Deus, nós encontramos alimento que nos sustenta, que sustenta a nossa fé. Na tua palavra nós encontramos, ó Deus, palavras, promessas maravilhosas do Senhor para nós, que nos animam, que nos restauram, que nos curam e que nos libertam, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pelo teu Espírito Santo que já está presente aqui nas nossas vidas, agindo, falando. Mas nós te pedimos, Senhor, especificamente nesse momento, que a iluminação que vem do alto do Senhor, a revelação que só pertence a Ti, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, nessa tarde, abrir os olhos, os ouvidos, os corações, ó Deus, para que essa palavra encontre um lugar seguro em cada coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto muito desse texto. Eu já imaginei Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, eu já imagino assim, ele todo empolgado, né? Porque quando eu leio essa palavra, eu fico empolgada. Eu imagino Paulo escrevendo aquela carta com tanto entusiasmo para aqueles irmãos, porque era algo que ele realmente cria. Ele não estava escrevendo uma palavra apenas para animar outros irmãos ou para confortá-los, mas ele vivia todas as cartas que ele escreveu. Ele não falava de palavras humanas, mas ele falava do próprio Deus. Então eu imagino Paulo assim, sabe, naquele ímpeto. Não sei quem já escreveu monografia, fez teses, enfim. Quando vem aquela revelação de um texto, né? Porque escrever trabalho de conclusão de curso, ou mesmo algum texto que mexe com produção de texto, sabe que é difícil, né? Tem que ser inspirado mesmo, né? E vai, escreve. Eu imagino Paulo com essa santa inspiração do Senhor para dizer tudo aquilo. Olha, quem que vai nos acusar?
Ninguém. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Ninguém. Vai ser o quê? O que vocês estão achando que vai separar de o nosso amor, o amor de Jesus? O que pode? Perseguições? Fome? É como se ele falasse, tudo isso é fichinha, né? Mas nós somos humanos, né? A gente queria ter assim, ou a gente pretende ter uns 10% da fé de Paulo, né? Quando passa por dificuldades. Mas Paulo, ele tinha toda a autoridade que vem de Deus, mas a autoridade também por ele próprio, por tantas coisas que ele passou na sua vida. E Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, ele sabe o que é ser perseguido por causa de Cristo. Ele sabe o que é passar fome. Ele sabe o que é passar miséria. Ele sabe o que é enfrentar a morte todos os dias. Ele sabe que Deus é por ele, porque Deus deu tantas vitórias a esse homem, diante de dores, diante de perseguição, diante de doenças, acusações injustas, calamidades que ele enfrentou, tudo isso. E quando eu leio essas palavras aqui, elas também servem para nós hoje. Porque em algum momento, ou nesse momento, há muitas pessoas passando por isso. Talvez você que está aqui, talvez em algum momento da sua vida, você já se sentiu nesse estágio aqui que Paulo está falando. E diante desse texto, e principalmente o verso de número 37, que é o verso que vai ser o tema da nossa mensagem, mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, diante disso, diante da palavra do Senhor, eu quero falar com você hoje, diante de Deus e da palavra de Deus, sobre o mas e o mais de Deus. É uma palavra que Deus me deu já há algumas semanas atrás, era para eu ter pregado, e aí o Juninho carinhosamente me substituiu. Eu peguei uma gripe daquelas de derrubar, fiquei uma semana de cama, eu e a Amanda, e a gente compartilhou tudo. A gente compartilhou pijama, a gripe, os mesmos remédios. Ela ficou um pouquinho melhor antes do que eu, né? E eu não consegui vir para o culto naquela terça-feira. Então foi uma palavra que Deus deu já algumas semanas atrás, mas é uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com você. Eu tenho certeza que pelo poder de Deus Ele vai falar com você sobre o mas e o mais de Deus. Porque o próprio Paulo fala nesses versos e explicitamente nesse verso de número 37, veja, ele usa a palavra mas, e ele, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Quando nós vamos para a língua portuguesa, eu fui pesquisar, porque eu sei que tem professores aqui, né? E hoje a internet não perdoa, se a gente fala alguma coisa errada, né? Dá um Google lá que já sabe, né? Então eu fui pesquisar na nossa língua portuguesa, o mas é uma conjunção adversativa que introduz uma ideia, um contraste em relação à anterior. E ela é usada para mostrar uma exceção ou um contraste de algo que foi dito. E é isso que Paulo está falando aqui no verso de número 37, diante das coisas que ele coloca nos versículos anteriores. O mais, por outro lado, é um adjetivo ou advérbio que indica um aumento, uma intensidade. Gostei disso. Uma intensidade ou uma quantidade superior. Então, no texto de Romanos, aqui, Paulo, verso 37, ele usa o mais para expressar justamente isso, essa intensidade. E essa superioridade, porque ele está falando de fatos que acontecem na vida do cristão. Então, ele diz, mas nós somos mais do que vencedores, ou seja, ele está usando aqui para expressar superioridade ou abundância. Ele sugere então que vitória vai além de um simples fato de vencer. A gente viu nas Olimpíadas, né? Aquelas pessoas que ganharam medalhas, sejam elas de bronze, de prata ou de ouro, né? Que quando eles pegavam ali aquela medalha,
era o ápice para eles. E quando a palavra de Deus, através de Paulo, fala que nós somos mais do que vencedores, você pode imaginar isso, mas ele está falando é muito mais do que isso. Não é bom quando a gente recebe uma vitória diante de lutas? Não é bom o gostinho que a gente passou, a gente sofreu, teve aquele momento de desespero e Deus veio de uma forma sobrenatural e te colocou de pé e tem sabor. A vitória que nós recebemos de Deus tem sabor de bênção, tem sabor de amor de Deus por nós, de cuidado desse Deus. Era isso que Paulo estava expressando nesse texto. O mas e o mais de Deus, irmãos e irmãs, pode ser visto em nossa vida. A Bíblia fala que quando nós não tínhamos Jesus, todos nós estávamos destituídos da graça de Deus. Todos nós estávamos perdidos. Mas quando Deus envia Jesus para morrer por nós, então Ele nos salva. E a salvação nos deu o mais de Deus. Porque pela graça de Deus nós fomos salvos, somos salvos e temos plena convicção da salvação. Mas o mais do que isso, Deus opera bênçãos nas nossas vidas. Nós somos salvos, nós somos abençoados e através de Jesus nós temos vida em abundância. Há nada como experimentar o mas e o mais de Deus. E graças a Deus que Ele age assim. Que Ele sempre tem um mas na nossa vida e que Ele sempre tem um mais. Eu espero que não fique confuso na sua cabeça. Que são coisas distintas. E que mesmo assim são coisas boas da intervenção divina na nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Eu no meu auge dos meus 16 e 17 anos, que ficaram muito tempo atrás, já se passou muito tempo, eu tinha planos para a minha vida. 16, 17 anos, os jovens, adolescentes para jovens, estão planejando a sua vida, pensando no seu futuro profissional, pensando no que vão fazer de faculdade. E eu tinha alguns sonhos também. Mas Deus tinha muito mais na minha vida. Os planos que eu tinha, que para mim já pareciam tão bons, Deus não deixou que eles se realizassem. E hoje, quando eu olho para a trajetória ministerial que eu tenho, eu vejo o quanto eu tenho desfrutado do mas e do mais de Deus. Se não fosse o mas de Deus, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse entendido o mas de Deus, talvez hoje eu estaria em outro lugar, fazendo uma outra coisa. Sim, nos caminhos do Senhor. Mas porque eu fui muito obediente a Deus, né? Quem sou eu, né? Para não obedecer aquilo que Deus fala. Eu tenho experimentado do mais de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem histórias, tem experiências, momentos que vocês podem olhar para a sua vida. Se não fosse o mas e o vírgula de Deus, isso não teria acontecido. E o quanto depois disso eu tenho experimentado o mais de Deus. No nosso caminhar com o Senhor, frequentemente nós nos deparamos com essas duas palavras. Mas muitas vezes a gente não se atenta a essas particularidades. Veja, mas e mais são palavras semelhantes e são pequenas. Mas elas têm todo um trajeto na nossa vida, que quando nós entendemos que elas são o meio de graça, de intervenção de Deus nas nossas vidas, nós vemos o quanto Deus nos ama, o quanto Ele cuida de nós. Por isso, Romanos 8:37, ele é um versículo, e quando eu estava pensando nesse mas e nesse mais de Deus, ele aborda esses dois de uma forma tão grandiosa, que ele nos mostra que mesmo apesar das adversidades e dos momentos difíceis que nós podemos enfrentar, o mas de Deus redefine a nossa condição.
E o mais de Deus nos concede uma vitória extraordinária. De que forma? Em primeiro lugar, o mais de Deus transforma as nossas adversidades. Veja, entendendo que o mas é uma conjunção adversativa, então nós vemos que o mas é a intervenção de Deus na nossa história. Veja que Paulo, ele está se referindo a essas lutas. Olha, o que nós podemos dizer diante dessas coisas maravilhosas? Se Deus é por nós, quem que será contra nós? E aí ele vai falar, quem se atreve a acusar os filhos de Deus? Ninguém, porque em Deus nós somos declarados justos. Quem que vai condenar? Ninguém. Quem que vai nos separar? O que pode nos separar? Será que são as aflições, as calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Não. Porque Deus intervém na nossa história com o seu mas, com o seu poder nos livrando de perseguições, nos declarando justos. Às vezes há pessoas que sofrem perseguições e falam, pastor, eu passei por isso, fui acusado disso, tive que ir num tribunal, tive que defender a minha honra, precisei de um advogado para me defender. Por quê? Justo comigo, que sou uma pessoa correta. Olha, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades do mal. Infelizmente, há pessoas que são usadas para o inimigo, para sujar a honra, para te dar dor de cabeça, para muitas vezes querer tirar benefícios financeiros de você, não é verdade? Mas o que você tem que ter no seu coração e na sua mente é que, mas em Jesus, você foi declarado justo. E se você não tem nada a temer, então você fica com o seu coração em paz. E aí você utiliza sim dos recursos humanos que temos, né? Juízes, advogados para defender, porque é preciso muitas vezes. Mas quem? Aqui Paulo está dizendo, será que é isso que vai nos separar? Por isso que o mas de Deus, meus irmãos e irmãs, é Deus intervindo na nossa história e na nossa perspectiva da nossa vida. Ele não nega que nós enfrentemos dificuldades. Paulo enfrentou muitas dificuldades. Dificuldades contra o inimigo, dificuldades com pessoas, dificuldades com os cristãos, né? Porque tantas vezes, tantas cartas ele escreveu ensinando o povo, e muitas vezes o povo não ouvia. Tantas coisas difíceis que ele passou. E por isso ele conseguiu escrever, olha, nada disso vai nos separar. Então, irmão e irmã, não deixe nada desses problemas, dessas dificuldades que você tem vivido, te separar de Jesus, te separar dos caminhos de Deus, te separar da vitória que, pela fé, nós já temos. Então nós podemos passar por todas essas coisas sabendo que Deus, Ele usa as adversidades para mostrar a sua força e garantir a vitória a todos nós. Jesus mesmo disse, e lá tem o mas nesse versículo. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas o quê? Mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Está vendo como o mais e o mais? Está muito mais na Bíblia do que a gente pode imaginar. Porque é isso que Deus tem para nós. Graças a Deus pelo mas. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade na sua saúde, uma dificuldade de relacionamento. Mas tem de bom ânimo. Porque Jesus venceu o mundo. E porque Ele venceu o mundo e passou também tantas dificuldades. Foi assistido pelo Pai, Ele nos garante a vitória. Irmãos e irmãs, o mas de Deus muda a nossa perspectiva da vida. E Deus sempre usa esses momentos para a nossa transformação, para transformar o nosso coração. Muitas vezes naquele momento nós não entendemos, mas o mas de Deus é terapêutico na nossa vida. Ele nos livra de cada cilada, Ele nos livra de nós mesmos e de decisões muitas vezes erradas.
Portanto, não importa qual seja o seu desafio ou o seu obstáculo, talvez o desafio, o obstáculo não esteja aqui nesses versos ou nessas palavras que o apóstolo Paulo elenca ali dos versos 31 a 35. Mas há momentos que nós passamos por dificuldades que parece que nós estamos à beira da morte. À beira de situações tão difíceis. Lembre-se desse versículo. Mas em todas essas coisas, você é mais do que vencedor. Não deixe as circunstâncias vencerem sobre você. Mas pela fé, vença as circunstâncias. Por meio daquele que te ama, que te amou e que se entregou na cruz por você. Ok, falamos sobre o mais de Deus, que Ele transforma adversidades. O mais de Deus é a vitória sobre todas as coisas. É evidente que nós não somos apenas vencedores, mas muito mais, porque nós não nos apoiamos na nossa própria vitória, nós não nos apoiamos na nossa própria força. Às vezes eu vejo discursos assim, eu me esmerei, eu me dediquei, eu fico pensando, puxa, e Deus nisso tudo? É Deus que dá inteligência, é Deus que dá força, é Deus que inspira, é Deus que abre portas. Nós não podemos nada por nós mesmos. Nada. Mas os pastores, os presbíteros, os missionários são tão poderosos. Nós não somos nada. Essa é a grande verdade. Porque o poder não sai de nós. O poder vem de Deus. Há muitas pessoas que caem na fé, que são muitas vezes tragadas pelo inimigo por causa de ego. Ego. Estou me sentindo poderoso, estou me sentindo poderosa. Seja em qualquer área profissional, até mesmo na igreja. Não, eu não oro em meu nome. Já falei aqui algumas vezes, eu não batizo no meu nome. Eu dependo da graça de Deus. Quando eu oro por alguém, eu dependo da graça de Deus. E juntos nós oramos e a nossa fé opera por meio de Jesus, que Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O mais de Deus tem a ver com a abundância do Senhor, do poder dEle em nós, da plenitude de vida que Ele nos oferece. Deus não apenas oferece graça suficiente para enfrentarmos as necessidades, mas uma graça que é superabundante. O mais de Deus não promete só a salvação, porque quando nós falamos em salvação, nós pensamos muito no futuro, né? No que há de vir. A hora que o Senhor nos chamar, nós vamos fechar os olhos e não, eu tenho certeza da minha salvação. Mas a salvação que nós temos em Cristo, e por isso que nós somos mais do que vencedores, é porque através da salvação de Cristo, eu também tenho em Cristo Jesus uma vida abundante. Uma vida que vai desfrutar do poder, do cuidado, do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que nós devemos alicerçar a nossa vida nessa certeza. Não com o nosso mas, M-A-S, tá? Não com o nosso mas. Porque muitas vezes nós passamos por situações que nós falamos assim, mas não deu certo. Eu planejei isso, mas as coisas não eram bem naquele momento ou naquele jeito que eu queria. Mas eu me abati. Mas as coisas não deram certo. São sentimentos de derrota e de frustração. Não. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. E a fé opera o poder de Deus. Eu não sei se na sua boca, no seu pensamento, você tem olhado a sua vida e você tem concentrado no seu mas. Hoje a palavra do Senhor de Deus não importa
Deus está falando assim, não importa. O que importa é o meu mas e o meu mais na sua vida. Por isso, concentre-se naquilo que Deus tem planejado para você, através da fé, através do relacionamento que nós temos com Deus. O mas é por causa do mais de Deus e nos desafia a viver além do ordinário. Mais do que vencedores. Não por nós, mas por meio daquele que nos amou. E aquele que nos amou é Jesus Cristo, o Senhor. Quando nós entendemos que Deus nos dá mais do que o necessário, nós somos chamados a viver uma vida que reflete essa abundância do cuidado de Deus. Poxa, mas eu não tenho... Quando falo em abundância, geralmente as pessoas pensam em riquezas. Não é isso que está falando. Está falando da abundância do poder, da provisão, que reflete, em uma palavra simples, mas muito intensa, como é o amor de Deus por nós. E nós devemos buscar essa plenitude de vida em Cristo. E perceber que quando Deus tem uma intervenção na nossa vida, é graça, é favor, é misericórdia de Deus. Mas que logo depois vem a sua intervenção com mais, que são as bênçãos do Senhor sobre nós. Quando nós recebemos a vitória diante das nossas orações, quando Deus nos responde, como eu disse, nem sempre da maneira que nós esperávamos, só que de acordo com a vontade soberana e perfeita do nosso Deus. Por isso, em terceiro e último lugar, nós precisamos viver o mas e o mais de Deus. Ele vai falar, porque eu estou bem certo, convicção, eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos chamados a abraçar essa certeza nas nossas vidas diariamente. Quando nós visitamos pessoas nos hospitais, às vezes nós encontramos pessoas em diversos quartos, né? Tem o quarto que ele é privativo, só do doente, mas há quartos que são compartilhados. E quando nós vamos visitar as pessoas doentes, que muitas vezes são da nossa comunidade e estão em quartos compartilhados, é visível a diferença daquele que tem fé. É visível. Há dias atrás eu fui visitar uma senhora da nossa igreja que veio falecer. E ela já não estava se comunicando. Eu conversei, orei, falei com o neto, disse ali palavras do Senhor para eles. E ao lado tinha uma senhora. E ela chorava muito, muito. E ela estava com a filha. E eu fui lá, perguntei o que ela tinha, qual era o problema dela. Falei assim, você aceita uma oração? Ela falou assim, eu aceito. E perguntei para a filha também, porque nesses casos a gente sempre tem que pedir a concordância das duas pessoas, né? Da pessoa que está doente e da pessoa que está acompanhando, né? Eu falei assim, pode orar, pastora. E eu orei e eu toquei na cabeça daquela senhora. E quando eu toquei, ela terminou a oração, ela disse amém. Ela falou assim, eu senti Jesus me tocar. E aí eu falei para ela, eu sei que você está numa condição que você não gostaria de estar num leito de hospital. Mas o Senhor está aqui com você. Mais um testemunho. Fui visitar a irmã Eliette. Ela está 2 meses no hospital, essa nossa irmã. E eu cheguei para ela e falei assim, sabia que tem um guarda aqui? Olhou assim, oi? Ela, sabia que tem um guarda aqui? Ela, um guarda? Um guarda. Sabe qual é o nome desse guarda? Aí ela ficou assim, ela, não. Talvez ela tenha pensado, acho que a pastora está precisando ficar aqui. Eu falei assim, o nome dele se chama Guarda de Israel. Ele não dorme,
Ele não cochila, Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevo, é o mais de Deus. E não olhar as circunstâncias que talvez te desanime, mas que você possa viver e entender que o mais de Deus é uma intervenção benéfica para a sua vida, para que você viva mais as promessas dEle, para que você viva mais as bênçãos dEle, para que você viva mais na dependência, porque Ele é esse guarda que se acampa ao nosso redor. Ele é o Senhor da nossa vida, que escreve a nossa história perfeitamente. Eu amo aquela música do Estênio Márcios, o Tapeceiro, que quando você olha do avesso, você não vê o desfecho. E aí ele fala que a minha vida é obra de tapeçaria. É linda essa música, se você puder escutar, escute. Porque ela realmente fala dos planos de Deus para nós. Que muitas vezes a gente pode fazer os planos, mas Deus é aquele que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, terminando aqui, capítulo 12, verso 9, ele estava com um espinho na carne. E no verso 9, ele diz, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei, ainda mais nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É quando eu sou fraco que eu sou forte. E quando nós vamos visitar pessoas que estão no hospital, nós vemos claramente isso. Elas têm a certeza da salvação. Elas têm a certeza que se daquelas portas elas não saírem, não voltarem para suas casas, que elas vão adentrar as portas celestiais. Agora, aqueles que não têm a Jesus, eles não conseguem entender o mais de Deus, não conseguem entender, não conseguem crer no mais. Se desesperam, têm medo, se abatem, se deixam levar pela desesperança. Mas nós que cremos no Senhor, que nós nos levantemos todos os dias e que nós possamos ver a intervenção divina de Deus nos nossos planos e glorificar a Deus e saber, como Paulo sabia, que a graça do Senhor é o que nos basta, que a misericórdia dEle, se não fosse a misericórdia dEle se renova a cada manhã por nós. E porque a misericórdia dele se renova por nós a cada manhã, nós não somos consumidos e nós experimentamos do mais dele em nossas vidas. Amém? Que essa verdade te encoraje a enfrentar cada desafio com a certeza de que sobre todos os desafios que você porventura venha enfrentar, você é mais que vencedor, que vencedora. Amém?